Olá pessoal, tudo jóia? Esse aqui é o canal Polêmica Zero, eu sou João Paulo Mendes, nutricionista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre low carb, né? Uma das grandes estratégias nutricionais, ou seja, das possibilidades, né, de intervenção nutricional, das estratégias que são mais utilizadas principalmente pelo processo de emagrecimento. Há quem use low carb hoje como estilo de vida, né, como algo que leva para toda a vida, e considera-se isso, ou essas pessoas consideram isso, na verdade, algo muito interessante para a saúde, enfim. Mas vamos conversar um pouquinho, vamos entender um pouquinho melhor primeiro o que é low carb. Existem várias definições diferentes, então não há um consenso dentro da ciência do que seria uma dieta low carb, ou seja, um único consenso. Existem muitas definições diferentes. Então, existem autores que consideram que 30% ou menos das quilocalorias provenientes do carboidrato é uma dieta low carb, 40% ou menos, tem outros que definem assim. E há aqueles que definem por grama. Então, no máximo 130 gramas de carboidrato por dia, né, para ser considerado low carb. Então, de 130 para baixo, tá? Bom, qual é a minha interpretação diante de tudo isso? Tá? Eu penso da seguinte forma: low carb é individual. Por quê? Low carb, diminuir, né, carboidrato reduzido ou baixo, é de acordo com o que a pessoa faz anteriormente. Então imaginem que uma pessoa comum, fisicamente ativa, come em média 250 gramas, né, 200 gramas de carboidrato por dia. Se a gente reduzir isso daí para 130, como diz lá, né, tudo bem, você vai estar fazendo uma estratégia low carb ou menos do que isso. Mas eu tenho atletas, por exemplo, que chegam a consumir 450, né, ou mais até gramas de carboidrato por dia. Então será que para esses atletas, se eu sair de 450 para 300 gramas, já não é low carb? Então o que a gente precisa fazer? Compreender quem é a pessoa, como é que é o hábito alimentar dela, como é que ela está fazendo, para daí conseguir definir se uma ou outra estratégia, se uma ou outra intervenção vai ser low carb para ela, tá? E qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de fazer uma alimentação com baixo teor de carboidratos? Tá? Na verdade, você tem aí múltiplas funções. Uma possibilidade é que você acaba reduzindo a ingestão de calorias. Tem muita gente, né, com a qual a dieta se baseia muito no carboidrato. Então, quando essas pessoas restringem o carboidrato, elas acabam restringindo a quantidade total de calorias. Isso, pensando em emagrecimento, é uma alternativa, né? Pode ser uma estratégia usual no emagrecimento. Fora isso, fala-se muito, gente, no controle da insulina. Insulina é um hormônio produzido no nosso pâncreas que é liberado toda vez que chega carboidrato na corrente sanguínea, né? Que chega glicose na corrente sanguínea, para que essa glicose entre nas células e para cumprir outras funções. Então não é a única função da insulina fazer com que o carboidrato entre nas células, tá? Mas é uma das principais e é o motivo pelo qual ela acaba sendo liberada quando a glicose aumenta na corrente sanguínea. E insulina, ao contrário do que muita gente pensa, é um hormônio excelente. A questão é que ela tem que estar, né, que esse hormônio tem que estar na quantidade adequada. Excesso de insulina é muito ruim, né? Déficit de insulina também é ruim. Só que existem outras coisas que fazem com que a insulina funcione mais ou menos, funcione melhor ou pior, ou com que a gente precise de mais ou menos insulina. Por exemplo, o treinamento físico consegue fazer com que a glicose, né, o carboidrato, entre na célula de forma independente da insulina. Isso acaba fazendo com que ao longo do nosso dia a gente precise de menos insulina sendo liberada. Então é uma vantagem. Por isso que hoje a gente considera o treinamento físico, a atividade física, tratamento para o diabetes. Então, se a pessoa é diabética, ela tem, né, a necessidade de se manter fisicamente ativa para poder colaborar com as outras intervenções de tratamento. Não estou aqui querendo dizer que substitui o medicamento ou a intervenção nutricional. Colabora, é algo que vai junto, tá bom? Mas enfim, voltando lá para a questão do low carb. Então, visto, né, que essa pessoa ela tem um determinado consumo e a gente estabelece que ela vai reduzir esse consumo em tantos gramas ou em X%, o que vai acontecer de adaptação? Se for uma pessoa que não quer emagrecer, o que ela vai ter que fazer? Acabar tendo que aumentar o consumo das outras fontes, da carboidrato, da proteína e da gordura.
né, para poder ter as calorias niveladas e não acabar perdendo peso. Essa redução do carboidrato com o aumento desses dois outros nutrientes pode levar sim a um estado de menor liberação diária de insulina e pode, associado ao treinamento físico, ao sono de qualidade, melhorar o padrão estético. Tá? Então a grande questão é que controlar a insulina também é válido para controlar o perfil de inflamação. Controlar o perfil de inflamação ajuda, né, numa série de questões, tanto na prevenção de doenças, quanto na facilitação do uso de gordura como fonte de energia, na redução, né, da aparência de celulites ou de outros processos relacionados a excesso de inflamação. Então a gente tem sim vantagens nessa dieta, mas existem desvantagens, gente. Uma pessoa com menor consumo de carboidrato, ela tende a ficar com um padrão energético menor. Então pode acontecer do desempenho físico dela ficar pior. E aí, será que vale a pena? Então, vamos lá, vamos pensar. Eu estou querendo melhorar minha composição corporal, não quero emagrecer, quero ganhar um pouco de massa muscular, reduzir um pouco de gordura, para ficar com um padrão físico, né, estético, muscular mais aparente e tal. Bom, se eu reduzir demais o carboidrato, eu vou acabar reduzindo o meu nível de treinamento físico por falta de energia. E se eu reduzir esse nível de treinamento físico, eu prejudico o processo adaptativo que leva à melhora da massa muscular, certo? Então acaba não valendo a pena. O que a gente tem que fazer é encontrar, né, um ponto de equilíbrio entre fornecer corretamente a quantidade de carboidrato suficiente para me manter bem, me manter fisicamente ativo, né, me manter o nível de treinamento físico com qualidade e ao mesmo tempo controlar o suficiente para diminuir a carga glicêmica total do dia, para diminuir a carga insulinêmica total do dia. E ainda tem questões relacionadas aí a aquelas 3 perguntinhas que são importantes. O que você come, quanto você come e quando você come, tá? Porque é diferente consumir um pouquinho de açúcar quando eu acordo, pré-treino, pós-treino, antes de dormir? Sim. Caloricamente falando, não. Se você ingerir a mesma quantidade, vai ter a mesma quantidade de calorias. Tá? Mas as respostas provocadas no corpo de acordo com o momento mudam, tá? Porque o seu momento fisiológico vai mudar, as necessidades que você tem num pré-treinamento ou num pós-treinamento são diferentes do acordar e do antes de dormir, tá? Cada um desses momentos tem as suas características, as suas peculiaridades e as suas necessidades, certo? Então, é possível uma pessoa que está fazendo uma estratégia low carb de vez em quando comer um pouco de doce, né, um pedaço de chocolate ou qualquer coisa, né, dessas que quem é viciado aí gosta, é possível sim. A gente não pode pensar, gente, só na qualidade sem pensar na quantidade. Sim, manter a qualidade, manter as escolhas nutricionais, as fontes de carboidrato que você escolhe, você escolher bem, vale muito a pena. Tá? Então sempre dá preferência às fontes com fibra, sempre dá preferência às fontes naturais, né? As raízes, tubérculos, tá? Os grãos, cereais. Sim, isso vale muito a pena. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que nós não comemos só pelo biológico. A gente come pelo psicológico, a gente come pelo social. Então as pessoas se alimentam, tá? Não só para suprir a biologia do corpo, né? Não só para suprir a demanda fisiológica. A gente também tem que alimentar a cabeça. E tem muita gente que gosta do sabor doce e que muitas vezes sente que quando consome, né, algo doce e tal, que o agrada, tem um estado mental melhor. Então, para uma pessoa como essa, o que ela precisa fazer é aprender a comer, tá? Porque se ela conseguir comer um pedacinho pequeno de chocolate, um pedaço pequeno de uma sobremesa e tal, não é aquilo que vai necessariamente atrapalhar o resultado total dela. Tá? Claro que cada um é único, né? E o ideal, gente, é sempre procurar um profissional. Né? Pô, vai lá, faz um investimento, vai num nutricionista legal aí que você conheça, né? Marca uma consulta, tal, conversa, expõe as verdades para essa pessoa, expõe seus objetivos. E cabe ao profissional chegar para essa pessoa e falar assim, então vamos lá, diante de tudo isso, diante do seu hábito, diante do que você está trazendo para mim de informação, vamos estabelecer juntos uma estratégia nutricional, ou uma intervenção, ou um planejamento de educação nutricional que seja real, tá?
Porque se você, eu enquanto nutricionista, calcular a dieta ideal para um paciente, mas essa dieta ideal não for real, não for viável dele seguir, não adianta. Então a estratégia low carb, ela é sim válida. Ela pode funcionar para melhorar parâmetros de saúde, ela pode funcionar para melhorar parâmetros estéticos, tá? Ela pode melhorar parâmetros inflamatórios, como eu falei, mas ela não vai se encaixar todo o tempo para todo mundo, primeira questão. E segundo, ela não precisa ser igual para todo mundo. Então você entrar lá no Google, jogar lá, dieta low carb, pegar um cardápio que aparece lá e seguir, pode ser um tiro no pé. Você pode estar cometendo um erro, crasso, tá? Então o ideal é primeiro você entender qual é o seu padrão alimentar, e segundo, tem que casar essa intervenção com os objetivos. Então se for para fazer sozinho, a dica é só, se for para fazer sozinho, gente, busca um padrão alimentar saudável. Não vá fazer estratégias nutricionais específicas que você acha lá no Google, que alguém te indicou. Não, tá? Pega um padrão dietético saudável, aumenta o consumo de frutas, diminui o consumo de açúcares, de doces, diminui a alimentação industrializada, vai para a alimentação mais natural, tá? Controla as porções, pronto. Isso já vai funcionar, eu tenho certeza que para 80% das pessoas. Tá? Só tem que ter disciplina, porque é uma mudança de hábito, e mudar hábito não é algo do noite para o dia, não é fácil, não é tranquilo. Por isso que o ideal é fazer com a ajuda de um profissional.